Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Darkenwood. Enfim, é chegada a Season 0 e a fase 3 do Axie Infinity Origin. Muitas correções de bugs, balanceamento e novidades no geral. Vamos começar pelo básico aqui. Melhorias e correções de bugs. Veneno agora causa dano antes que as casas sejam compradas por turno. Havia um bug em que, caso o Axie morresse de veneno, você perdia todas as cartas do Axie que morreu durante o turno, então você ficava sem ter o que jogar nesse caso. Corrigido um bug em que, caso um Mavis fosse morto pelo Turnip, a redução de energia dele ia ficar pro resto da partida. Corrigido um bug em que o efeito de meditar durava 4 turnos ao invés de 2, comentei isso no vídeo até. Com esse ritual eu tava aplicando efeito mesmo se não tivesse nenhuma carta de maldição no deck. Corrigiram a animação do multi-hit. A Pure Water tava bugando e ficava na mão mesmo depois de usada. Aí ficava lá só mostrando a carta. Bug em que, caso o jogador vinculasse sua conta, ele recebia um erro na lista de amigos, só que eu não cheguei a ver. Se a batalha terminasse no Blood Moon, ainda dava pra jogar. Acho que aconteceu uma vez, mas não fez muita diferença, o jogo encerrou depois. Progressão incorreta no modo aventura. Acho que ficava marcando as estrelas erradas. O Ogekko ficava combando porcentagem, então tipo, ele acabava funcionando 2 vezes se você jogasse. Então você reduzia o dobro de dano. E localização ausente em várias partes do jogo, eu nunca vi acontecendo, então não sei do que se trata. A V2 perdeu os ganhos de SLP, eles foram transferidos para o Origin agora. E aqui o post oficial sobre a chegada da fase 3. Aqui eles falam de muitas coisas importantes, legal, a recompensa que saiu da V2 e para V3. Runas e charmes em NFT que vão precisar de SLP e Moonshot para serem craftadas. Mudanças na leaderboard, no craft, balanceamento. E aqui eles vão continuar mudando, eles dizem que vão continuar alterando o jogo e avançando para que tudo seja feito para Season 1. Então, de repente, aqui tudo do jeito que tava pode acabar mudando agora na Season 0. Aquele mesmo esquema que foi do Alpha, que foi tudo durante toda a fase de teste do Origin. Aqui eles fizeram um vídeo falando sobre, então, para quem sabe inglês, fica à vontade para assistir. Aqui eles falam sobre a introdução do SLP, é interessante ler depois. Tem como traduzir usando o Google Tradutor, eu não vou me aprofundar muito nessa parte. Aqui tem uma tabela dizendo sobre os ganhos do SLP de acordo com os ranks. Aqui os ganhos de AXS pelo leaderboard, eles amplificaram, ou melhor, ampliaram o número de pessoas. Também modificaram os ganhos aqui, agora ficou muito mais abrangente, tá bem interessante no geral, para quem gosta de competir pelo leaderboard. Aqui eles falam sobre as mudanças do craft, que tem novos recipes para você craftar as NFTs. Eles mexeram nas porcentagens de cada craft e aparentemente não vai ser mais possível craftar Moonstone e Moondust, aqueles pozinhos que você usava para aumentar a chance de tirar uma coisa melhor no craft. Aparentemente você vai receber elas agora, provavelmente durante o modo arena, quando pula de nível. Agora, como eu ainda não joguei, o jogo ainda está em manutenção essa hora, para entrada da fase 3, ainda não é possível jogar.
Então vamos ter que esperar um pouco para ver como vai ser isso. Ainda eles fizeram modificações no Desencanto. Eles têm uma tabela aqui. Talvez fale disso em outro vídeo, mais especificamente quando for falar de Runas e Charmes. Tava esperando sair a Season 3 porque eu sabia que haveria mudanças, agora eu não sabia as quais nem quando. Então, quando tiver disponível no jogo, mais pra frente eu faço um vídeo sobre isso. Aqui eles estão falando sobre Runas e Charmes NFT que vão precisar de SLP e vão poder ser craftadas na blockchain. Mas vão poder ser mintadas na blockchain. Aqui tem os detalhes mais técnicos referentes a isso, não vou me aprofundar nisso agora. As mudanças de recompensa de Mushard. Aparentemente eles fizeram um nerf nos níveis mais baixos do rank e estão priorizando os níveis mais altos. Deve ter uma lista aqui sobre isso, também não vou me aprofundar agora. Aí retiraram um shard das recompensas de level. Matchmaking, uma coisa importante. Eu tava lendo por alto antes de começar a gravar. Eles mudaram o sistema de pareamento. Deixa eu ver se foi essa planilha. Sim, agora você vai encontrar um oponente que esteja com o mesmo MMR que você. E você não vai poder ser pareado com um jogador que você já jogou nas 3 últimas partidas. Então acontecia muito de você jogar contra um oponente, sair da partida e voltar e ser ele de novo. Agora isso não vai mais acontecer, então ficou interessante. Tem assuntos importantes aqui também, é interessante a leitura mais tarde, caso você queira. Stickers, e aqui vamos para a parte mais interessante, que é o balanceamento. Já tinha até aberto aqui. Então teve uma nova mudança no escalonamento de energia e cartas. Para quem estava se habituando ao novo sistema, ele já mudou e agora eu acredito que esteja totalmente equilibrado entre começar em primeiro e começar em segundo. Na última atualização que teve, estava mais interessante começar no primeiro turno. Anteriormente era mais interessante começar no segundo. Agora vem no turno 1, o jogador 1 tem uma energia e 3 cartas. No turno 2, o segundo jogador tem 2 energias e 4 cartas. Posteriormente, 2 energias e 3 cartas. 2 energias e 5 cartas. 3 energias e 4 cartas. E o resto do jogo segue normal. Isso vai impedir aquele dano massivo ou então jogadas muito extensas que aconteciam. E agora eu acredito que esteja equilibrado, tanto em questão de energias quanto draw. Area of Effect, os ataques em áreas agora são contados como multi-hit, então as cartas AoE agora vão ser equipadas com charmes de multi-hit. E os efeitos que vinham aplicados junto com as cartas permanecem igual para todos os tipos de ataque. Para o ataque simples ou para o ataque em área. Como dava rage, bolha, pena. Teve uma mudança na redução de dano. Agora a redução de dano de todas as fontes está corretamente. Agora tem um cap, ele tem um limite de redução de dano que só pode destacar até 35%. E a mudança mais importante, o dano do Blood Moon agora não é afetado por redução de dano. Então o pessoal que usava o Ogekko para segurar no final do jogo se curando acabou recebendo um nerf muito forte. Não inutilizou a estratégia, porém foi um grande nerf nesse sentido. Vamos para a mudança das cartas. Aqui na mudança das cartas, começamos por Bidens, ele ganhou o efeito de retém, que tornou a carta mais interessante. Garrosh Worm também recebeu um buff interessante, ele aplica 2 de veneno
e aplica mais 2 de veneno por cada carta de ataque que você jogar nesse turno. Então pode ficar interessante se seu time tem essa carta e você pode combar vários ataques seguidos. Thorn Caterpillars ganhou 5 de dano, Tessus ganhou 10 de cura, Sandália aumentou 5 de dano, Koi aumentou 5 de dano, Cislug aumentou 10 de dano. Em relação às outras aumentar 10 de dano, eu acho que deixou a carta num patamar interessante, por causa do efeito dela é 2 de energia ainda. Então melhorou bastante. Innocent, provavelmente a carta que teve maior buff aqui, no meu ponto de vista, é claro, ela foi de 1 de energia para custo 0 e perdeu o Innate. Continua sendo Banish. Mais tarde vou fazer um vídeo sobre os usos da Innocent Lamb para copiar cartas de skill, e você pode simplesmente mudar uma estratégia inteira de seu time usando essa carta, caso você tenha. Mais tarde eu vou gravar o vídeo. Por enquanto eu vou focar no balanceamento e atualizações, que é mais importante nesse momento. Zenho foi consertado o bug que eu mencionei anteriormente, agora ele fica 2 turnos. Shiba recebeu um buff e ganha 4 de rage, continua o efeito se tiver abaixo de 85% de vida. Cuco teve uma mudança que agora só funciona com ataque simples, ataque direto, multi-hit e ataque em áreas não funcionam, e dá 65 de dano bônus. Agora, outra mudança que trouxe cartas pro meta foi pro Bambu, Scar Spear, Feather Spear e Trump. Essas cartas antes tinham o efeito de ganhar 20 de dano caso fosse usada outra carta do mesmo tipo. Agora todas saíram de 65 de dano para 60, mas agora ganharam um efeito parecido com a Nightcrack e a Little Wool. Só que ao invés de ser no mesmo axe, ela funciona como um efeito global. Então possivelmente vamos ver um combo interessante de Triple Nut ou Triple Wool em um axe, enquanto a Scar Spear, Feather Spear, Bambu, Trump nos outros 2. No caso com os 3, usando a mesma carta de chifre. Em um deles, um Triple Nut e o Triple Wool. A Carrot teve uma mudança, por enquanto não sei dizer se foi um nerf, se foi um buff. Eu sei dizer que tirou o abuso da carta de ficar aplicando vários golpes de graça, né? Agora ela tem o efeito de Banish. Ao mesmo tempo que parou o abuso, agora é uma carta de Banish que afina deck, então isso pode abrir oportunidade para novos combos, novas jogadas. Não quer dizer que não utilizou a carta, só mudou a estratégia. Mary e Red Ear tiveram a mesma mudança, agora se for inicial, ela dá shield para toda a equipe e 50% do valor base da carta. Então isso aqui parece ótimo para proteger invocações de ataques em área, e isso precisa ser testado para ver como vai funcionar, se vai ser interessante, mas em princípio parece uma proposta interessante. A Sponge Pup agora, ao invés de aplicar 5 de damage boost e 2 damage boost pro alvo que teve escudo, agora ela dá 3 de damage boost e 1 de damage boost para os outros aliados. Então eu acredito que isso ficou mais interessante. Você shielda o seu alvo que precisa ser protegido e fortalece os outros 2. Gramasfan perdeu o efeito de Nato, mas ganhou 5 de dano. Acredito que isso agora vai ser padrão, diminuir a incidência dos times de ataque em área. Isso de certa forma valoriza para os times que queriam seus autos com invocação, mas não podiam porque ataque em área estava muito valorizado. Então agora talvez abra espaço para uns times que usam Maves, Robin ou aquele cogumelo. Vamos ver como vai ser daqui para frente.
Lembrando que é importante pelo menos deixar uma carta de ataque em área no seu time. Possa vir a ser útil se seus times de invocação começarem a aparecer muito. Teve uma mudança na Bloodlust, como o multi-hit passou para a mesma categoria do... Perdão, o ataque em área passou para a mesma categoria do multi-hit. Recebeu um nerf significativo nos bichos que abusavam dessa runa. Agora com o ataque em área ele cura 3 por hit, então curaria 9 ao invés de curar aquele montante de dano lá. Energy Guru reduziu aquele dano que o Bud dava em todos os inimigos, dava 8, reduziu para 6. Archwire teve a mesma mudança, saiu de não multi-hit para single ataque e agora ataque em área multi-hit está na mesma classe. Os valores permanecem. Miracle Leaf continua a mesma coisa, a diferença é que agora ataque simples consome uma folha para dar 15 de dano e ataque em área consome uma folha para dar 6 de dano. Caso eu não esteja enganado, acredito que agora a Miracle Leaf vai funcionar com a carta Leaf, que é uma carta de multi-hit, não está dizendo aqui, mas possivelmente é intrínseco que agora vão funcionar para aplicar esse bônus de dano aqui de 6 de bônus de dano para aquela carta que tem um ataque multi-hit. Sturge Fighter teve uma modificação, não necessariamente é um buff ou um debuff. Antigamente ela consumia 50% do escudo para dar um bônus de dano igual a 1.5 do que foi consumido. Então se você tinha 100 de escudo, ele consumiria 50, daria 75 de dano. Agora se você tem um escudo de 100, ele consome 25 e vai dar 50 de dano. Então foi uma mudança interessante, deixar ele tendo uma base de ataque parecida, né? Valores menores, mas mantém mais escudo nele. Então isso pode ser interessante em princípio. Predador dominante aqui, a runa continua igual, exceto pelo buff muito bom, que é ataque simples, agora causa um bleed se o alvo não tem bleed e se esse axe, no caso o axe portador da runa, está acima de 75% do HP. Então foi um buff muito bom para essa runa. O efeito da carta permanece igual, dá mais 20% de dano contra alvos que estão sangrando e recebe 10% a menos de dano. Para um x1 fica interessante, e durante a partida isso também é interessante. Heaven's Echoes teve um buff aqui, aumentou a quantidade de escudo cada vez que usa uma skill, a carta permanece igual. Cursed de Ritual foi buffada na off-season e já foi nerfada antes mesmo da season começar, por um abuso de multi-hit que tinha na carta. Agora o ataque área, que também estava funcionando, passou por multi-hit e agora tem um máximo de 6 de dano bônus. E ataque simples continua com 15. Ainda é uma runa boa, mas agora não tem mais a chance de cometer aquele mesmo tipo de abuso. Poison Touch agora é solo. Ela recebeu a tag de solo, então só um axe no seu time pode ter. E o Wicked Ward faz com que Gravel Ant e Snail Shell contem como carta de maldição. Aparentemente não estavam contando antes. Se Gravel Ant está contando, provavelmente o Hatsune também está, que a diferença é que uma carta de planta e outra é a carta de bug. Então acredito que seja intrínseco, embora não esteja escrito aqui. Então mais tarde, quando o jogo estiver lançado e funcionando, eu vou produzir o conteúdo sobre as runas e charmes, o craft e todas as informações que estiverem disponíveis e forem pertinentes. Quaisquer dúvidas, sugestões, feedback ou qualquer coisa, pode deixar um comentário ou me mandar uma mensagem no Discord que eu vou deixar na descrição.
Quaisquer outras dúvidas, também vou deixar o Discord do Grupo Oficial Brasileiro e lá os moderadores vão responder suas dúvidas. E mais, eu lhe desejo sorte. Obrigado por ter assistido.